Eu acredito que uma das épocas em que o cristão mais ora é quando é jovem. É muito comum nós encontrarmos alguns jovens e eles falarem assim: estou orando com aquela moça. Ou a moça dizer: estou orando com aquele rapaz. E aí passa 6 meses, estou orando com aquele outro rapaz. Estou orando com aquela outra moça. Parece que os jovens sabem e conhecem o caminho da oração somente para começar a namorar. Mas a grande pergunta que eu faço é a seguinte: Deus vai aprovar um namoro aqui, 6 meses depois outro lá, 2 anos depois outro acolá? Com quais motivos Deus aprovaria um namoro? Eu tenho uma resposta: se este namoro te conduzir a um noivado e também a um casamento. A grande verdade é que muitos jovens não têm coragem de assumir as suas responsabilidades. Eu quis namorar. Eu decidi por este relacionamento. Por que muitos não fazem isso? Jogam para Deus a responsabilidade. Eu orei e Deus aprovou. Porque se não der certo ou passar por algumas frustrações, a culpa será de quem? De Deus que mandou eu entrar naquele relacionamento. Mas neste momento eu quero te conscientizar a assumir as suas próprias responsabilidades. A oração do cristão sempre deve ser: Senhor, me orienta nas minhas escolhas. E aí, se Deus te orientar nas suas escolhas, você ficará seguro que está entrando em um relacionamento que é da vontade de Deus. E entender que um relacionamento é da vontade de Deus em nada tem a ver em ser um relacionamento ausente de conflitos, de problemas. A questão é que nós temos de um lado uma pessoa que foi educada, criada em uma educação e cultura totalmente diferente da sua. E será normal os conflitos, os problemas. No entanto, o que Deus ajuntou, a Bíblia mesmo nos garante: o homem não separa. De outro lado, nós temos muitas pessoas presas em relacionamentos que entraram somente na desculpa de que Deus mandou entrar, mas não analisaram os sinais que o relacionamento, ainda no namoro, trazia, dizendo que não era a pessoa correta para entrar em um relacionamento mais profundo como o casamento. Mas ignoraram os sinais e entraram porque Deus disse que era para eles casarem. A aula de hoje não vai tratar sobre relacionamento, mas vai tratar sobre as suas escolhas. O jovem cristão não é chamado para viver meramente de acordo com os seus sentidos ou instintos. Não. O jovem cristão é convidado, por meio de uma vida sob a direção do Espírito Santo, a ponderar as suas escolhas à luz da palavra de Deus. É por isso que o tema da aula de hoje é proteção contra a insensatez. O insensato decide sozinho. O sábio, ele pede a direção do Senhor. Mas a direção tem que ser em todas as nossas escolhas, e quando então nós errarmos, nós temos que entender que erramos porque nós fizemos as escolhas ruins e não porque Deus nos conduziu para aquelas más escolhas. Eu sou o pastor Lucas Gomes, professor de hermenêutica, homilética. Eu tenho livros escritos na área e, curiosamente, sobre a aula de hoje, da maneira em que eu introduzi, eu tenho um livro sobre relacionamento. Água ele ainda transforma em vinho. Baseado em João capítulo 2, quando Jesus operou o seu primeiro milagre. Abaixo está o link para você conhecer um pouquinho mais. E sobre hermenêutica e homilética, eu tenho o livro Mentoria para Pregadores. A proposta é que você leia, interprete e aplique melhor os seus sermões. Abaixo também está o link para você. Agradeço a sua participação. O canal tem crescido muito. Eu acredito que essa maneira provocativa de começar as aulas tem feito as pessoas gostarem da abordagem, por isso o número de inscritos tem aumentado. Então eu quero pedir a você,
caso ainda não seja inscrito, que se inscreva, ative o sininho, para que você não perca jamais tudo que está acontecendo aqui e seja abençoado, abençoada. Abaixo tem alguns outros links, como por exemplo o link do grupo Sala dos Professores EBD. É um grupo que tem recebido professores e superintendentes de todo o Brasil, mas está faltando você e tem espacinho para você lá. Clica, entra e semanalmente a gente pode discutir questões concernentes à lição e também compartilhar coisas referentes a EBD. Bom, eu comecei a aula da maneira em que comecei, porque os nossos jovens, eles receberam de Deus, assim como você e eu, talvez, se já for casado ou casada, receberam de Deus a oportunidade de escolher. Escolher a pessoa que vão passar o resto da vida, escolher a sua profissão, escolher onde vão morar, escolher se permanecerão ou não na casa dos pais. A nossa vida, ela é feita com base em escolhas. E nós precisamos escolher bem. E para nós escolhermos bem, nós precisamos ser sábios. E Provérbios nos mostra, no capítulo 9, a partir do versículo 1, o convite da sabedoria e o convite da loucura. Então o jovem ele precisa saber escolher. Eu comecei falando sobre o relacionamento para que a aula mesmo de fato começasse em um tom provocativo e chamasse não só a sua atenção, mas que você entendesse que a próxima aula você pode começar da mesma maneira, de forma provocativa, para prender a atenção dele e fazê-lo entender que a Bíblia ela não nos impede de fazer escolhas e Deus não tomará o nosso lugar na hora de escolher. Mas o Senhor pode orientar as nossas decisões. O que nós vimos hoje são jovens que escolhem mal, e aí eles dizem, então, nas entrelinhas, que Deus os fez escolher mal. Por quê? No momento em que eu oro para entrar num relacionamento e dá tudo errado e eu saio dele, peraí, Deus me armou um laço? Então, eu preciso ser maduro o suficiente para encarar as minhas responsabilidades e quem escolheu mal fui eu. Então, eu preciso simplesmente orar a Deus para Ele me dar sabedoria. Quer seja para eu decidir um casamento, quer seja para eu decidir onde vou trabalhar, a profissão que vou escolher, eu preciso agir com sabedoria. Então, eu não estou aqui, né, por mais provocativa que foi o início dessa aula, dizendo que o cristão não deve orar para casar. Sim, para casar, ele tem que orar ao Senhor e apresentar a Deus aquele relacionamento. No entanto, nós precisamos entender que a fase do namoro é o momento que Deus nos permite escolher entrar e sair do relacionamento com base naquilo que nós vimos. Deus nos dá a oportunidade de conhecer alguém e decidir se ela passará ou não o resto da nossa vida. No momento que nós estivermos seguros disso, aí sim, Senhor, eu escolhi, eu pedi ao Senhor sabedoria nessa escolha. E até aqui eu entendo que é isso mesmo. O Senhor confirma, aí Deus vai entrar na situação e confirmar se você deve ou não casar com aquela pessoa com base em tudo que você já viu. Como que Deus vai confirmar? Levantando alguém para falar com você? Não, não. Trazendo paz na sua decisão. Então eu acredito que Deus confirma-se em relacionamentos. Confirma onde? Em mim, em você, nos trazendo paz, orientando-nos nas nossas decisões. Mas Deus não confirma namoro. Por quê? Namora com um aqui, namora com outro ali, namora com outro acolá. E aí onde é que fica esse Deus que confirma essas trocas de roupas? Não, não, não. Nisso eu não acredito. Mas você pode deixar sua opinião aí abaixo. Que coisa provocativa, sim ou não? Bom, mas vamos de fato entrar na lição. Primeiro tópico. Duas senhoras. Dona Sabedoria e Dona Loucura. Eu achei sensacional a maneira em que o comentarista se referiu neste primeiro tópico, né? Dona Sabedoria e Dona Loucura. O primeiro tópico faz o jovem decidir o convite de quem ele quer aceitar.
Da sabedoria ou da loucura? E aí tem algumas coisas que eu quero compartilhar aqui, ó. Esse capítulo de Provérbios é a conclusão da primeira seção do livro, que se caracteriza pela apologia da sabedoria. Nestes 9 primeiros capítulos, o sábio deseja mostrar o quanto a sabedoria é boa, verdadeira e bela, quando compreendida e aplicada à vida do jovem que dela se alimenta. Olha o que a senhora sabedoria fez. Ela edificou a sua casa. Ela deu ordem às criadas para convidar todos os que são simples e faltos de entendimento. O texto está nos sugerindo que a sabedoria edifica as coisas, constrói. A sabedoria organiza, a sabedoria planeja. Então, a palavra do Senhor nos convida a um relacionamento tal que produzirá em nós o poder de decisão, o poder de construção, o poder de planejamento. O jovem ele precisa estar atento à palavra de Deus e aceitar este convite para, na prática, na sua vida, tomar boas escolhas. Por que eu digo isso? Porque é muito comum nós orarmos, sim ou não, para Deus nos abrir determinada porta de trabalho. E aí eu costumo dizer que passa ali 6 meses que Deus abriu essa porta. Aí vai o gerente e muda o teu horário. O que a pessoa começa a dizer? Ah, o diabo se levantou lá no trabalho e a porta e o meu horário mudou. Nossa, eu vou desviar se eu não for para a igreja. Peraí, foi Deus ou não foi que te colocou lá? Deus sabia ou não sabia que esse horário de trabalho ia mudar? Então você precisa agora não orar a Deus para que ele me tire de lá, porque foi ele que colocou. E Deus vai tirar no momento em que for para você sair. Não precisa você pedir. Deus te colocou. Então tem um tempo determinado para você estar lá. A oração de repente deva ser: Senhor, qual é o propósito do meu horário ter sido mudado? O que o Senhor quer com isso? De que maneira eu posso continuar te glorificando agora que isso aconteceu? Então vejam vocês que quando nós optamos pelo caminho da sabedoria, nós não caminhamos pelo caminho da tolice, porque o tolo é que já vai reclamar, já vai brigar, já vai dizer que Deus não está mais naquilo. Como assim Deus está e resolveu não estar mais? E ainda que Deus não esteja, o sábio vai perguntar: Senhor, por que o Senhor não está mais? O que aconteceu? Então, quando nós somos sábios, as nossas ações elas são comedidas, elas são limitadas. Nós agimos dentro do campo da vontade de Deus. E aí o terceiro subtópico, né, o terceiro ponto do primeiro tópico nos fala sobre a senhora loucura. E aí ele diz assim, ó, o que a loucura fez, ou o que ela faz. A arma da sua sedução é apresentada de uma posição de esplendor, pois a senhora loucura se assenta nas alturas da cidade. De lá, junto com uma elite formadora de cultura, ela chama os jovens simples, seduzindo-os da seguinte forma: as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é suave. Provérbios 9:17. Esse convite não lembra as falas da serpente a Eva? O capítulo encerra de maneira dramática, dizendo que onde a senhora loucura está, também se encontram os mortos. Então, se os nossos jovens não optarem pelo caminho da sabedoria, mas pelo caminho da loucura, não consultarem a palavra de Deus, não se orientarem a partir do desejo de Deus, eles se entregarão aos próprios desejos. E a Bíblia não nos chamou para nos entregarmos aos nossos próprios desejos. Quem age assim é o tolo, quem age assim é o louco. A Bíblia nos chamou para escolhermos aquilo que agrada a Deus. O segundo tópico nos fala a sabedoria como antídoto contra a insensatez. A sabedoria apela para a mente. Olha o que Paulo disse na sua carta para a igreja de Filipenses, né? Capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, marca aí, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, nisso pensai. Então é para nós pensarmos no quê?
Se há louvor em ser verdadeiro, honesto, justo, amável, buscar a boa fama, tem louvor nisso? Pensa se tem louvor. Tem louvor? Então, seja verdadeiro, seja honesto, seja justo, seja puro, seja amável, busque a boa fama. Porque nós somos aquilo que refletimos, aquilo que pensamos. Ninguém age contrário àquilo que acredita. Ninguém age diferente daquilo que pensa. Porque senão ele é um desajuizado. O sábio age conforme aquilo que pensa. Então a Bíblia nos orienta a pensar se há louvor em ser verdadeiro, então seja justo, amável, de boa fama. Então o antídoto contra a insensatez é analisar o que é bom, o que é agradável a Deus. Dessa maneira, conforme segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, devemos levar cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Então, quando você pensa, você julga se essas coisas são boas ou não, você cativa o teu pensamento a Cristo. Então, o que penso, o que sou, está totalmente rendido, cativo a Cristo. É você render a Deus os seus sentimentos e os seus pensamentos. A sabedoria do alto é um chamado a fazer de maneira virtuosa o que pensamos. Então, a sabedoria que Deus dá é agirmos virtuosamente de acordo com aquilo que agrada ao Senhor. O terceiro subtópico, então, nos diz: a vida cristã é um caminho de sabedoria. Terceiro tópico: a loucura como comportamento desvairado. A senhora loucura apela aos sentidos. Comportamento pecaminoso versus moderação cristã. A vida moderada é proteção para a alma. Então vamos lá. A loucura como comportamento desvairado. A senhora loucura apela aos sentidos. Diferentemente da senhora sabedoria, a senhora loucura apela para uma vida baseada apenas nos sentidos, nos instintos mais baixos do ser humano. Podemos perceber isso nos escritos de Tiago, em que ele descreve a loucura, ou melhor, a insensatez, como sabedoria terrena, animal, diabólica. Então a insensatez, que é o contrário da sabedoria, o tolo, que é o contrário do sábio, ele pensa agir com sabedoria, mas a sua sabedoria terrena, ela é animal, ela é diabólica e o conduzirá à morte, à destruição, à falência, aos perigos. Mas a sabedoria que vem do alto, ela dá vida. Então o jovem ele tem que ser orientado a pedir a Deus sabedoria no momento das suas escolhas. E aí, para nós caminharmos para o fim, o conselho bíblico é a moderação, a vida moderada, a vida equilibrada. O sábio, ele sabe viver de maneira equilibrada, a julgar se ele precisa ou não daquilo para viver. Se ele não precisa, ele abre mão. Se ele precisa, ele ora ao Senhor para então ter sabedoria nas suas escolhas. Professor, eu agradeço a sua participação, te deixo o convite para a próxima aula que tem por título Protegendo o Seu Dinheiro. Será muito boa, muito boa. E deixa eu pegar já aqui um livro que eu quero indicar para vocês. Eu li ele recentemente, O Homem Mais Rico da Babilônia. Não é cristão, tá? É uma ficção, mas muitos conceitos sobre finanças narrado ali de uma forma muito lúdica, envolvente, e eu gostei. Então, o que eu puder compartilhar na semana que vem, dentro desse tema de como proteger o dinheiro, eu vou compartilhar. Acredito que não somente você, mas os nossos jovens e eu, todos precisamos aprender a proteger o pouco dinheiro que nós temos. Olha, não se esquece dos meus livros, abaixo o link para você conhecer um pouco mais. Você está concorrendo a Torá comentada. Compartilha o print dessa aula nas suas redes sociais. Diz que você está fazendo a sua pré-aula comigo. Marca lá meu @, Pastor Lucas Gomes. Tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida e você poderá receber em qualquer lugar.
do Brasil. Não esquece de se inscrever, deixa o like, comenta aqui se você quiser, compartilha com alguém. Tenho certeza que será uma bênção para você. Deus abençoe. Obrigado, até a próxima.